No coração do Império Romano, um fenômeno curioso se desenrolava: a obsessão por cabelos loiros. O que poderia levar uma civilização poderosa a valorizar tanto uma cor de cabelo? Imagine as ruas de Roma, repletas de cidadãos admirando a beleza dos loiros, enquanto os cabelos escuros eram deixados em segundo plano. Essa busca pela perfeição capilar não era apenas estética, revelava algo mais profundo sobre a identidade e os ideais da época. Cabelos loiros se tornaram um símbolo de status e beleza, atraindo olhares e muitas vezes a admiração. A elite romana, em sua incessante busca por distinção, começou a usar perucas e até mesmo a clarear os fios. Mas qual era a verdadeira razão por trás dessa preferência? Seriam os loiros apenas uma moda passageira ou refletiam uma estrutura social complexa? Prepare-se para mergulhar em uma era onde a aparência ditava o valor e a percepção. O que isso diz sobre a sociedade romana e como essa obsessão moldou a cultura até os dias de hoje? Vamos explorar essa fascinante relação entre poder, beleza e identidade que ainda ressoa em nosso mundo contemporâneo. Desde tempos antigos, a beleza sempre teve um papel importante nas sociedades. Na Roma antiga, a forma como as pessoas percebiam a beleza era fortemente influenciada pela cultura local. As ideias sobre o que era considerado belo mudaram ao longo do tempo, mas um elemento que se destacou foi a apreciação pelos cabelos loiros. Isso não era apenas uma questão de preferência estética, mas também refletia valores culturais mais amplos. Os romanos viam os cabelos loiros como um sinal de status e pureza, moldando a forma como a beleza era entendida e valorizada. Os romanos se inspiraram em muitas culturas, incluindo os gregos, e a ideia de beleza idealizada começou a ganhar força. Os cabelos loiros, que muitas vezes eram associados a características de divindade e perfeição, tornaram-se um padrão para muitas mulheres. Esse padrão de beleza não só influenciou a forma como as mulheres se viam, mas também como eram vistas pelos outros. Portanto, a valorização dos cabelos loiros não era apenas um capricho, mas uma parte fundamental da identidade social e cultural romana. Além disso, o cabelo loiro se tornou um símbolo de distinção. A elite romana, que tinha mais acesso a recursos e influências externas, começou a promover essa característica como uma forma de se destacar. Isso levou a um ciclo em que a beleza era não apenas uma questão de aparência, mas também de poder social e econômico. Assim, a história da beleza na Roma antiga é repleta de nuances que vão além da superfície, envolvendo questões de identidade e status. No entanto, essa valorização dos cabelos loiros também trazia consigo normas e expectativas. As mulheres eram frequentemente pressionadas a atender a esses padrões, o que gerava um tipo de competição entre elas. Aquela que conseguisse ter cabelos loiros, fosse por meio de tinturas ou outros métodos, ganhava uma forma de reconhecimento social. Com isso, a beleza se tornou uma moeda de troca, influenciando não apenas a vida pessoal, mas também as relações sociais. Portanto, entender a história da beleza e dos padrões culturais na Roma antiga é crucial para perceber como esses conceitos evoluíram ao longo do tempo. A influência da cultura romana sobre a percepção de beleza ainda ressoa em muitas sociedades hoje, mostrando como padrões de beleza podem ser moldados por fatores culturais e sociais. Na Roma antiga, os cabelos loiros tinham um simbolismo profundo que ia além da estética. Eles eram frequentemente associados à pureza, divindade e até mesmo ao status social. Esse simbolismo se reflete em muitas obras de arte e literatura da época, onde os cabelos loiros eram representados como algo quase sagrado. Essa associação com a pureza fazia com que as mulheres que possuíam essa característica fossem vistas como mais atraentes e desejáveis. Além disso, os cabelos loiros eram frequentemente vinculados a figuras divinas. Deusa Vênus, por exemplo, era muitas vezes representada com cabelos loiros em várias obras de arte. Essa representação ajudava a consolidar a ideia de que a beleza e a divindade estavam interligadas.
O cabelo loiro, então, não era apenas uma questão de cor, mas uma representação de valores mais altos, como a beleza ideal e a virtude. O impacto desse simbolismo era significativo na vida cotidiana das romanas. As mulheres que não tinham cabelos loiros muitas vezes buscavam maneiras de alcançar essa aparência, seja por meio de tinturas ou perucas. Essa busca pela conformidade com os padrões estabelecidos pela sociedade ressaltava a pressão que existia sobre elas para atender a essas expectativas. Assim, os cabelos loiros tornaram-se um símbolo não apenas de beleza, mas também de conformidade e aceitação social. Além disso, o simbolismo dos cabelos loiros também se estendia aos homens. Embora a ênfase estivesse frequentemente nas mulheres, os romanos também valorizavam os cabelos loiros nos homens, associando essa característica a um ideal de masculinidade que refletia força e beleza. Isso mostra que os padrões de beleza na Roma antiga eram abrangentes e afetavam todos os gêneros, embora de maneiras diferentes. Assim, o simbolismo dos cabelos loiros na antiguidade revela muito sobre os valores e ideais da sociedade romana. Essa característica tornou-se um reflexo das aspirações da época, demonstrando como a beleza estava intrinsecamente ligada à cultura, religião e normas sociais. A mitologia teve um papel significativo na formação dos padrões de beleza na Roma antiga, especialmente quando se trata dos cabelos loiros. Personagens mitológicos, como a deusa Vênus, eram frequentemente retratados com longos cabelos dourados. Essas representações ajudaram a estabelecer uma conexão entre a beleza divina e a beleza humana. Os romanos viam os cabelos loiros não apenas como uma característica física, mas como um sinal de atributos mais elevados, como amor, desejo e pureza. Os estereótipos de gênero desempenharam um papel crucial na forma como a beleza era percebida na Roma antiga, especialmente em relação aos cabelos loiros. A obsessão por essa característica estava intimamente ligada às expectativas sociais sobre a feminilidade. As mulheres eram frequentemente vistas como símbolos de beleza e, ao mesmo tempo, como objetos de desejo. Isso criava uma pressão para que se conformassem a padrões estéticos que eram muitas vezes inatingíveis. Na Roma antiga, os cabelos loiros eram uma marca de prestígio, especialmente entre as classes mais altas. As elites romanas faziam questão de exibir essa característica, que era vista como sinônimo de beleza e status. Para elas, ter cabelos loiros não era apenas uma questão de estética, mas um símbolo de poder e riqueza. Essa preferência se manifestava de diversas formas, desde os cuidados diários até o uso de métodos artificiais para clarear os cabelos. Muitas mulheres nobres se dedicavam a tratamentos que utilizavam ingredientes como limão e urina, com a esperança de alcançar aquele tom dourado idealizado. Além dos tratamentos caseiros, as elites também recorriam a perucas feitas de cabelo humano ou de lã, que eram cuidadosamente elaboradas para se assemelhar aos cabelos loiros. Essas perucas eram verdadeiras obras de arte e frequentemente adornadas com joias e flores. Com isso, a aparência se tornava ainda mais impactante, refletindo não apenas a riqueza, mas também a dedicação à beleza. O uso de perucas era tão comum que se tornou um traço marcante das romanas da elite, que buscavam, através delas, se alinhar aos padrões de beleza da época. Os homens também não ficavam de fora dessa busca pela aparência idealizada. Muitos romanos, especialmente aqueles em posições de poder, desejavam cabelos loiros ou, ao menos, uma aparência que se aproximasse desse ideal. Isso levou a um fenômeno curioso. Os homens começaram a usar produtos para clarear os cabelos, um comportamento que se tornava cada vez mais comum nas esferas mais altas da sociedade. Assim, a obsessão pela cor loira se estendeu a ambos os gêneros, criando um ambiente onde a aparência física tinha um papel central nas interações sociais. O impacto da idealização dos cabelos loiros na Roma antiga se estendeu muito além de suas fronteiras geográficas e temporais.
Com o passar dos séculos, essa preferência se tornou uma referência que moldou os padrões de beleza em diversas culturas. A associação dos cabelos loiros com divindade, status e pureza influenciou não apenas a arte, mas também a literatura e a moda de épocas subsequentes. Essa obsessão se perpetuou, criando um ciclo de valorização que ainda é visível na sociedade moderna. Durante o Renascimento, por exemplo, os artistas continuaram a retratar figuras com cabelos loiros, muitas vezes inspirando-se em representações romanas. Isso não só reforçou a ideia de que os cabelos claros eram sinônimo de beleza, mas também trouxe uma nova valorização à estética clássica. A presença de cabelos loiros em obras de arte de períodos posteriores evidencia como os ideais romanos perduraram e se adaptaram. Assim, a influência da Roma antiga foi uma ponte que ligou diferentes épocas históricas em um contínuo desejo por uma beleza idealizada. Na cultura contemporânea, essa obsessão por cabelos loiros se manifestou de várias maneiras. O impacto da idealização dos cabelos loiros na Roma antiga se estendeu muito além de suas fronteiras geográficas e temporais. Com o passar dos séculos, essa preferência se tornou uma referência que moldou os padrões de beleza em diversas culturas. A associação dos cabelos loiros com divindade, status e pureza influenciou não apenas a arte, mas também a literatura e a moda de épocas subsequentes. Essa obsessão se perpetuou, criando um ciclo de valorização que ainda é visível na sociedade moderna. Durante o Renascimento, por exemplo, os artistas continuaram a retratar figuras com cabelos loiros, muitas vezes inspirando-se em representações romanas. Isso não só reforçou a ideia de que os cabelos claros eram sinônimo de beleza, mas também trouxe uma nova valorização à estética clássica. A presença de cabelos loiros em obras de arte de períodos posteriores evidencia como os ideais romanos perduraram e se adaptaram. Assim, a influência da Roma antiga foi uma ponte que ligou diferentes épocas históricas em um contínuo desejo por uma beleza idealizada. Na cultura contemporânea, essa obsessão por cabelos loiros se manifestou de várias maneiras. A indústria da beleza, por exemplo, frequentemente promove a ideia de que cabelos loiros são sinônimo de glamour e sofisticação. Campanhas publicitárias e produções cinematográficas muitas vezes reforçam esses estereótipos, perpetuando a ideia de que a beleza está atrelada a uma determinada cor de cabelo. Essa continuidade do ideal romano é um testemunho de como as percepções de beleza podem atravessar gerações. Além disso, a busca por cabelos loiros também gerou uma indústria própria. Desde tinturas até tratamentos capilares, a obsessão por essa cor se transformou em uma oportunidade de mercado que atende a milhões de pessoas em todo o mundo. Essa comercialização reflete não apenas um desejo pessoal, mas um reflexo de normas sociais que ainda valorizam os cabelos loiros como um símbolo de beleza. Assim, a idealização de cabelos claros se tornou uma parte intrínseca da cultura moderna. Finalmente, a persistência dessa obsessão nos convida a refletir sobre os padrões de beleza que adotamos. Ao longo dos séculos, a valorização dos cabelos loiros pode ser vista como um fenômeno cultural que transcendeu a Roma antiga, moldando a forma como percebemos a aparência e o valor social. Embora a diversidade de belezas esteja em ascensão, a influência dos cabelos loiros ainda ressoa, nos lembrando que a história da beleza é complexa e multifacetada. E assim, a obsessão dos romanos por cabelos loiros nos mostra muito mais do que apenas uma preferência estética. Essa busca por beleza idealizada revela um pouco sobre os valores e as influências culturais da época. Os loiros eram vistos como símbolos de pureza e divindade, e até mesmo um sinal de status social. Mas o que isso nos diz sobre como as sociedades moldam seus padrões de beleza? Vamos pensar juntos. Será que a beleza é realmente uma questão de aparência? Ou será que as características físicas nos conectam a histórias mais profundas sobre poder e aceitação?
E se olharmos para a história contemporânea, onde as tendências de beleza ainda são influenciadas por padrões muitas vezes irreais, o que podemos aprender com os romanos? A história está repleta de lições e a busca pelo ideal de beleza continua a nos fascinar. Então, que tal refletir sobre o que a sua própria escolha de estilo diz sobre você? E se você pudesse mudar algo na percepção de beleza hoje, o que seria? Deixe suas ideias nos comentários e continue explorando o fascinante mundo da história e curiosidades conosco.